vamos adicionar aqui o nosso modelo, a nossa integração com o nosso banco de dados, certo? DataGrip. Vou abrir aqui o nosso banco de dados para a gente criar um novo banco. E setar já toda essa nossa configuração. Certo? A gente tem isso aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem o nosso evento. A gente vai adicionar aqui também o nosso bcrypt. Para a gente poder trabalhar com a autenticação. A coisa interessante aqui é o seguinte, no Nest você pode utilizar qualquer biblioteca que você usa no Node normal, tá? No JS. Essa aqui, por exemplo, é uma biblioteca JavaScript, ela não é TypeScript. Só que aí, para a gente trabalhar com TypeScript, existe esse @types aqui, que é uma biblioteca com várias bibliotecas, com interfaces e transformando o JavaScript para TypeScript de várias bibliotecas que a gente utiliza. Então, você consegue utilizar uma lib que você utilizaria no Node e talvez pesquisar aqui se tiver o types dele para poder a gente ter acesso mais fácil ao TypeScript da gente, tá? Então, vou botar aqui, ó, como ele é um types, eu quero que ele fique apenas no nosso dev config. E a gente consiga já registrar esse cara aqui também. Então, vou botar aqui. Até agora, a gente precisa também do nosso yarnest config. Tudo isso que a gente foi criando. Pronto, então a gente inicializou agora o nosso type_rm, a gente configurou e utilizou tudo que a gente vai precisar para criar o nosso banco agora, certo? Vou criar agora o nosso banco de dados e a gente vai começar a transformar a nossa aplicação dentro do sistema conectado com o banco de dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar o nosso usuário aqui em entidade, certo? Então, a gente vai botar aqui, ó, o entity. Nossa, então tá pegando, não, deixa eu ver aqui. A gente vai agora transformar todas as nossas entidades e conectar com o nosso banco de dados e transformar isso tudo do jeito que a gente quer. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer ao vivo aqui esse negócio. Create, database, remote live, force. A gente já criou aqui o nosso banco, certo? Esse aqui vai ser o banco e a gente vai configurar ele dentro do type_rm para a gente ter um acesso mais fácil ao nosso banco de dados, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que configurar o nosso type_rm. A gente vai lá no nosso módulo, certo? E a gente vai importar. Deixa eu botar aqui. Vou chamar aqui o for feature, for routes. E a gente vai botar aqui, ó, a nossa configuração do jeito que a gente botou lá. Type. A URL do nosso banco. A URL do nosso banco, como foi o nome aqui. Vou botar aqui. Deixa eu copiar aqui isso aqui que vai facilitar mais para a gente aqui. Pronto, então aqui a gente tem as configurações iniciais, certo? Que a gente vai precisar para rodar.
Isso aqui eu vou botar agora. Migration também não quero agora. Porque quando a gente faz isso aqui, ó, a gente está dizendo, ó, nosso banco, você vai se conectar a esse cara daqui, certo? Tudo que tiver ponto .entity nessa estrutura vão ser as nossas entidades. Estamos para ver se a gente consegue colocar aqui, dá tanto para fazer por path ou fazer por classe. Eu vou explicar depois a diferença porque a gente faz isso aqui por classe, tá? Agora, só, vamos ver se ele vai se conectar com o nosso banco. Conectou no nosso banco. User interface. E pronto, a gente vai transformar esse carinha aqui. Ele está dizendo que está querendo encontrar um user, mas o user ele não é uma entidade. Então a gente vai começar a transformar agora o nosso usuário na entidade, certo? Ou seja, o que é que eu quero aqui? Ó? Eu quero botar aqui, ó. Entity. Aí já começa a transformar e começa a botar aqui uma, uma coluna para cada nosso, para cada ó, para cada endpoint que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, eu vou só copiar o que a gente já tem pronto aqui, para facilitar e a gente não perder tempo com essas questões, certo? Um padrão específico, lembra que nosso usuário, ele tinha sempre um ID, e o nosso DTO sempre tinha o create e o update? Pois é, então é o seguinte, a gente começa a trabalhar agora por a questão do o conceito de reutilização e de código, certo? Implementação. Ou seja, esse user está vindo do como interface, mas a gente cria também algo que vai facilitar muito a nossa vida. Como a gente vai começar a trabalhar com tabela, todas as nossas tabelas elas vão ter sempre os mesmos campos, né? Vai ser ID, vai ter o create add e o update add. Então, uma estratégia interessante que a gente pode fazer ó, já que a gente vai sempre ter esse mesmo pessoal, vamos deixar ele no com, certo? Interfaces, interfaces, a gente cria aqui, ó. Ó, vamos criar uma interface aqui, que ele sempre vai ter esses três caras e a gente vai começar a amarrar tudo bem bonitinho. Ou seja, olha, ele vai ter a nossa interface aqui, nós vai ter outro método e outra entidade, que é a nossa entidade em comum, certo? A gente tem a nossa entidade aqui, e ela vai ter também o nosso interface. Deixa eu botar aqui, ó. Ou seja, ele reconhece aqui, nosso common entity está aqui, e a gente vai implementar. Vou botar aqui os caras. A gente vai implementar do nosso interface. Ó. O que é que a gente fez aqui no nosso usuário? Certo? A gente criou, anotou ele como entity. Eu disse aqui, ó, eu quero que o username e o password ele seja único. Então, para criar essa validação, ele já vai fazer essa validação direto no banco. E aqui a gente começa a adicionar as colunas. Para cada um, eu vou ter uma coluna, o salto. O salto ele pode ser nulo, o texto, o tipo específico, o e-mail, o Ether. A gente pode adicionar o valor default aqui para ele também. Esse aqui a gente vai ver depois. Pronto. A partir do momento que a gente cria aqui, um entity, cria o nosso usuário, enable to connect on the database.
Vamos ver o que, que a gente está faltando aqui. Nest.js Course. Não, não é esse Nest.js Course. Aí tá. Ele criou um Remote Live Course. Cannot use importer stream outside of module. Ok. Então, aqui. Hum, deixa eu limpar aqui. A gente criou a identidade aqui, agora a gente vai registrar o nosso app. Essa identidade. Ok. Como entity. Como entity, ele está pegando aqui, ele está ele está pegando o nosso Swagger, e ele está dando esse pau. Vamos ver esse pau. Então, vamos acessar o outro banco que eu já tenho, porque aí a gente não perde tempo com essa questão, certo? Aqui no nosso configuration, a gente vai utilizar o nosso configuration. Bom, vou transformar isso aqui tudo já para a gente começar a trabalhar. Isso aqui agora não. Então, vou explicar para vocês o que a gente está fazendo aqui, certo? Aqui eu estou fazendo a configuração do nosso TypeRNN. Esse cara não vai vir para cá agora. Cara, acho que essa vai ficar grandona, né? Transforma isso aqui. Pronto. Então, vamos utilizar o banco que a gente já está funcionando. O que é que a gente fez aqui? Ó? Nosso módulo aqui, a gente configurou ele, a gente criou uma nova configuração, certo? O config, e vou dizer, ó, essa configuração que ela vai ser usada globalmente. Quando eu vou aqui na configuração, o que é que ele faz? Ele chama esse REST as. Esse REST aqui, tudo que ele vai fazer é, olha, joga esse objeto aqui de uma forma que eu consiga importar usando essa aqui do meu módulo. Então, por exemplo, quando eu for aqui no Web Module, eu vou registrar o meu módulo dinâmico, certo? Na hora de registrar o meu módulo dinâmico, eu vou dizer, olha, eu quero que você injete aqui essa aqui. Essa aqui daqui, ela vai ser a mesma que eu defini no meu config aqui, ó. O que é que significa? Significa que esse objeto, ele foi injetado dentro da minha aplicação TypeRNN com esse token daqui. Ou seja, sempre que eu fizer um inject ou quiser utilizar esse token na nossa aplicação, eu consigo injetar o token e eu vou pegar automaticamente o meu objeto com a configuração. Ou seja, aqui eu estou configurando o meu banco de dados com uma forma assíncrona, baseado no se eu poderia ter uma função aqui que ele pegaria, sei lá, de outro banco de dados ou alguma coisa específica. E para poder ter acesso a essa configuração, eu tenho que usar sempre o config module aqui, certo? Então, quando eu faço isso aqui, ó, transformei o nosso user em entidade, e lá no meu user module, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar no type for feature. Aqui eu digo, olha, o mesmo usuário que eu registrei aqui nas minhas configurações, aqui, eu quero que você traga para mim e injete para eu utilizar apenas aqui no meu TypeRNN feature o user. Quando eu faço esse cara aqui, ele já retorna para mim, já expõe para mim o meu repositório, certo?
Então, o meu repositório ele já vai estar dentro de uma classe abstrata para mim, do meu service. Então, eu consigo utilizar ele já dentro do meu service aqui. Como é que eu vou utilizar esse cara aqui? Eu vou fazer um inject no construtor. Eu chego aqui e digo, ó, TypeORM, eu quero que você faça um injection desse user e que já foi configurado em outro canto. Lembra que a gente trabalhou um pouco com Dependency Injection? Ok, Dependency Injection é o seguinte, esse TypeORM, ele configurou para mim, internamente, que essas entidades aqui seriam associadas a um repositório padrão, abstrato. E ele configurou aquele token de inject, ele configurou associado ao nome desse user aqui. Então, se eu quiser utilizar ele em qualquer outro local, eu só boto aqui o inject repository, eu vou ter acesso e ser possível utilizar essa função. Então, vamos tirar aqui do local, porque a gente não vai querer mais local, e vamos transformar tudo isso aqui em nossa função. Então, vou botar aqui o dis.repository.create, por exemplo. Aí aqui, eu posso criar um usuário, .dto, user, e ele vai começar a salvar. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, vou usar o user repo.save, ele vai salvar para mim o meu, o meu usuário, certo? Então, só para facilitar aqui, para eu poder explicar melhor para vocês, para a gente não perder tanto tempo, eu já trouxe aqui tudo, a filinha já pronta. Ou seja, o que é que ele vai fazer aqui, ó? O meu create user, ele vai chamar o create. O que é que esse create faz? Ele pega o objeto que eu passei aqui e ele transforma em um objeto do tipo user. E o tipo user é a nossa entidade, que vai ser salva no banco de dados. Então, ele vem para cá, transforma no tipo user, e na hora de salvar, eu salvo o meu user, e ele vai retornar para mim o meu usuário. Lembra que a gente viu sobre o Class Transform, do mesmo parceiro do Class Validator? Pronto. Esse cara aqui, ele vai transformar o meu user em DTO, ele vai fazer um mapper para mim. Então, se você ver aqui, ó, esse cara aqui, ele é user, e esse cara daqui, ele é DTO. E eu estou retornando para aqui, nesse método, eu estou retornando para mim o DTO. Ou seja, eu consigo aqui salvar, receber um DTO, salvar como user e retornar no meu serviço um usuário já convertido para o DTO, para o meu DTO. E posso botar as validações. E aqui eu vou ter várias alterações possíveis, funções que eu posso usar. Do meu jeito, eu posso usar o find aqui e retornar a minha lista de usuários, find by ID, find one, posso dar o meu update, certo? Update aqui, ó, mesma coisa. Eu uso o find by ID, que já existe. Pego os valores que eu vou estar passando pelo fetch, né? Se eu tiver passado aqui só o first name, ele vai transformar nesse novo método aqui, nesse novo usuário, só o first name, e vai salvar apenas as propriedades que eu marquei para ele salvar, né? E aqui ele converte para mim do mesmo jeito. Ou seja, vamos ver se isso tudo está funcionando. Mas ficou mais massa usando o spread aí, viu? Porque às vezes você tem que sair colocando, né, um por um. Bem mais Isso, prático, né? exatamente. Esse cara aqui ele já traz para você tudo bonitinho, tá ligado? Tudo que a gente precisa é só importar o for feature lá. Está importando. Ok, deixa eu ver o que tem mais aqui de errado. Esse users, não é users. A vantagem é isso, sabe? O Nest, o TypeOM, ele salva muito tempo da gente com essas coisas.
Ou seja, se eu criar outra entidade aqui, colocar aqui, eu já vou ter o repositório dele diretamente. Se eu quisesse, eu poderia muito bem chamar injetar esse repositório aqui no meu controlador e acessar diretamente. Só que como a gente está fazendo de forma organizada para a aplicação já ficar pronta para manutenção, a gente usa o serviço sempre para ficar a nossa business logic, né? E aqui a gente acessa o repositório diretamente. Então, vamos ver o que é que tem mais aqui para configurar. Configurou aqui o user. Então, certo. Bora ver se a gente consegue inserir nele agora. Vamos salvar aqui, ó. Agora, teoricamente, é para a gente salvar. Teste 1, 2, 3, 4. Test name. First name, esse nosso last name. Pronto, ele já criou aqui para a gente o nosso usuário, né? Ou seja, ele veio para cá, ó, criou nosso usuáriozinho, montou o ID dele bem bonitinho, ou seja, a gente não precisa mais gerar, já retornou para mim o meu usuário. Ou seja, se eu vier dar um get aqui, ó, get all, get all aqui, ele já retornou para mim, como eram os usuários que eu já tinha, ele já retornou para mim o meu usuário. Então, vamos criar aqui um novo aqui, ó, vamos criar um username remote live, certo? Remote live. Ó, aqui ele vai dar um erro, por quê? Porque eu estou usando o mesmo e-mail. Então, como é esse mesmo e-mail, se a gente ver aqui no nosso... no nosso API aqui, ele vai dar um errozinho. Então, vamos criar só um outro e-mail aqui, ó, para ele. Pronto. Criou tudo bonitinho. Agora eu posso pegar esse mesmo ID dele, ó, e retornar no user. Já é o remote live. Se eu quiser remover esse cara aqui, ó, mesma coisa, ó. Lembra que a gente estava fazendo tudo local, né? Eu só precisei mudar o serviço aqui, o controlador, os endpoints, então todas as mesmas coisas, e eu já posso utilizar tudo, por exemplo, o delete. A gente só fez alterar aquela opção, vou tentar deletar agora esse cara, então vamos lá. Do get aqui, ó, botou esse meu mesmo ID, eu vou transformar aqui o meu, sei lá, meu first name para remote 2, por exemplo. Vou passar aqui e vou dizer, olha, eu quero transformar first name remote 2. Remote 2. Já atualizou para mim, se eu vier retornar aqui agora ele, ó, já está remote 2. Se eu quiser deletar esse cara também, ó, só bota um delete aqui, ele retornou 200 para mim. Se eu tentar dar um get nele, ele não existe mais. Ou seja, nosso banco já está todo integradozinho com já está tudo no banco de dados. Se eu for aqui no nosso banco e criar aqui, refresh, esse usuário, aqui, ó. Isso aqui é a nossa tabela de usuário, certo? Se eu quiser vir aqui, ó, e criar uma nova entidade, uma nova propriedade para o nosso usuário, por exemplo, vou criar aqui, ó, botar aqui, ó, data de nascimento, date of birth. Só para vocês verem como que ele vai fazer, ele já vai rodar aqui. Por favor. No nosso packagezão,
Ó, o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está tentando adicionar a data de nascimento, mas está dizendo, olha, não aceita nulo. Por quê? Porque eu estou criando ele dentro de uma tabela que já existe, certo? Então, se eu for adicionar um novo campo dessa forma, eu tenho que botar já um valor default nele, certo? E vamos botar aqui, ó, sei lá, 11, Tiago, nesse caso, se tu colocasse como optional, ele daria certo? daria Ou ele certo também. reclamaria? Só que aqui eu tenho que botar o seguinte, ó. Tá vendo que ele botou com nulo? No certo aqui, se eu quiser botar como official, eu tenho que botar nulo, assim, ó. Ah, entendi. Entendeu? Massa. Aí, a partir do momento que eu fiz isso aqui, ele já entende no banco de dados que esse cara pode aceitar nulo. Então, É porque tu tem que botar nullable por conta que tu tá configurando na entidade, né? Se fosse no DTO, aí tu faria aquele isso, pipe, né? exatamente. Se fosse Massa, no DTO, eu posso botar o pipe lá. Ó, tá vendo aqui, ó? massa. Ele já adicionou no nosso banco de dados, no nosso DTO. Por que isso acontece? Porque na configuração, aqui, ele está dizendo para, ó, isso aqui está com default nulo, você sincronize automaticamente. Depois, quando a gente for ver o próximo passo, a gente vai ver a ideia de migration. O migration, o que é que a gente vai fazer? Ele vai criar pequenas partes, ó, vai criar um alter table para a gente poder ver o que é que foi inserido na tabela de user. Eu E ia assim perguntar vai. isso pra tu, inclusive, tipo, porque assim, tá, acho que deve estar synchronized true por conta, assim, mas para mostrar também, né? Porque Isso, acho que exatamente. se imagina um time grande, né? Tipo, de desenvolvedores e tal, o tempo todo mudando, ou, né? Isso, Assim, exatamente. É. fica mais A ideia, controlável, né? exatamente, a ideia é toda mudança que a gente faça no banco, a gente cria um migration e a gente roda o migration sempre a partir da conversão que eu estava. Então, quando a gente cadastrar aqui, depois a gente cadastrar o migration, a gente vai ter uma tabela de migration no banco, que ele vai ter o ID de todos os migrations que foram executados. Então, a gente vai sempre saber qual é a versão que eu tenho no meu banco e o que é que tem de novo nele, sabe? Esse Synchronized aqui é só para a gente começar essa parte, porque a parte do migration ele demora um pouco mais demorada, mas só para a gente começar a trabalhar essa questão. Massa. Nossa. Então aqui a gente já conseguiu, ó, tudo, o nosso user já está todo funcionando, bonitinho, já está tudo redondinho. Aí agora vamos lá, vamos criar agora algumas validações, certo? Por exemplo, a gente quer fazer algumas validações do nosso user. Vamos criar o nosso Event Subscribe aqui, ó. Como é que o nosso Event Subscribe ele funciona? Ah, aqui, ó, a gente vai implementar esse Entity Subscribe Interface, passando o nosso user, e a gente vai dizer, olha, escute sempre esse user. Escute todos os eventos que acontecem no relacionado à tabela de user. Esse evento aqui, ele é do type tá? Ele não é do nest, ou seja, ele vai acontecer sempre que você inserir através e utilizando pelo type Se você criar um script, por exemplo, que insere várias coisas automaticamente, ou faz qualquer chamada à entidade, ele vai ainda assim entrar dentro dessa classe aqui, certo? Então, aqui a gente criou algumas funções, dentro do event, a gente vai ter, para cada função, a gente vai ter aqui, ó, os seus tipos, certo? A gente vai ter o update event, vai ter o insert event, a gente vai ter também o delete event. Então, tudo, para cada função que a gente criar aqui, ó, aqui tem um before update, tem um before insert. A gente também tem um before, after insert, after update, deixa eu ver se tem aqui, ó. Pronto, aqui já tem todas as funções. After load, e cada ele tem o seu evento específico, né? Que a gente consegue trabalhar com ele de acordo com a lógica que a gente tem. Ó, ele já integra aqui também o soft delete, soft remove, se a gente quiser integrar, tem uma configuraçãozinha que a gente seta. Então, o que é que eu fiz aqui para a gente fazer essa primeira lógica de verificar se o e-mail é válido, existe ou não? Ou seja, dentro desse event, a gente vai ter acesso a várias coisas, certo? O entity é a entidade que tá sendo inserida, certo? O manager é o nosso repositório, onde a gente consegue acessar qualquer outra tabela utilizando ele. Ou seja,
A gente conseguiria aqui botar um manager e dar um find, por exemplo, né? Um find, um create. Ou seja, esse cara aqui ele vai ser a mesma coisa que o nosso repositório. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu disse, olha, se eu tiver um e-mail, eu quero que você use essa lógica daqui, certo? Que é verificar se eu tenho um e-mail ou não, e me diga quantos usuários eu já existe com esse critério. Ó. Aqui eu passo a tabela, eu digo, olha, me dê aqui a quantidade de usuário que já existe com esse mesmo e-mail. Tá, a lógica que eu botei aqui, ó, me dê a no counter, ele usa o where para a gente poder formatar a nossa pesquisa, e aqui eu digo os fields e os parâmetros que eu quero. Então, eu estou dizendo aqui, ó, me dê tudo, todo mundo que tem o meu e-mail, certo? Mas se eu já tiver, se o meu user já existir, eu não quero que você compare com o meu user. Eu não quero que você compare com o meu. Tipo, se eu estiver alterando, eu não quero que você leve o meu e-mail em consideração, né? Então, essa é a lógica que eu estou fazendo aqui. Diz, olha, verifica quantos usuários, outros usuários eu já tenho, se existe algum outro usuário com esse mesmo e-mail. Se existir, manda aqui uma mensagem de validação. E esse mesmo evento aqui, ó, eu estou chamando ele tanto no before inset, quanto no before update. Eu estou passando ele nos dois. Então, eu estou dizendo aqui que ele recebe tanto um, quanto ele recebe o outro. E no update, eu estou dizendo, olha, desconsidere se o e-mail for meu, ou seja, eu não quero alterar, eu não quero que essa validação entre seja pega, né? Ou seja, se você alterar, o meu usuário vem por aqui. Outra alteração que a gente faz aqui, que a gente está utilizando, questão do hash password, certo? Que a gente ia utilizar o encrypt lá. A gente vai aqui, ó, a gente vamos criar um arquivo de criptografia e vai utilizar e vai ajudar a gente para trabalhar com essa questão de criptografar, certo? Então, tudo, mais uma vez, tudo que a gente usa para todo mundo, a gente joga aqui dentro do Common. Então, eu criei aqui uma parte úteis e criei essa classe aqui, que o que ela vai fazer nada mais é do que é só um wrapper para o Decrypt. Por que eu estou criando uma função? Porque se eu quiser futuramente modificar isso, eu só venho aqui nessa classe e eu modifico a lógica que eu estou utilizando. Eu não preciso sair modificando em vários locais, né? Então, é interessante a gente, sempre quando for fazer algo que pode ser reutilizado ou utilizado por outras pessoas, ou pode ser modificado futuramente, a gente cria uma classe abstrata ou algo que a gente consiga alterar sem modificar muita parte do nosso código. Então, deixa eu ver aqui. Aqui é o nosso aqui. Pronto, aqui o que é que a gente está fazendo? A gente quer que quando ele insira o nosso password, certo? Eu vou pegar o meu usuário e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma lógica de encriptografar o password da gente. Como é que eu vou fazer? A lógica de encriptografar o password, ele funciona com esse salt. Esse salt é algo que a gente é uma hash que a gente utiliza ela para encriptografar o nosso password. Significa o quê? Que eu só posso decryptar esse password aqui se eu tiver o meu salt. Ou seja, quando eu for fazer a validação do e-mail e verificar se o password do meu usuário está correto, eu vou pegar o password, eu vou pegar o password que o usuário botou e eu vou comparar com esse password aqui encriptografado que está no nosso banco. Ou seja, eu vou encriptografar o password e eu vou ver que se o password encriptografado está batendo com o nosso banco. Então, essa aqui é uma lógica de segurança, porque a gente não pode salvar, não é uma boa prática salvar password sem criptografia num banco de dados. E é muito importante a gente ter a chave que foi encriptografada aquele password no próprio banco, para a gente poder comparar e reutilizar isso futuramente. Certo? Então, bora lá, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Botou subscribe, a gente tem que ir lá na nossa configuração
temporary, e utilizar ele aqui, dizer que a gente vai utilizar ele dentro do nossa configuração, do nosso config. Aqui, ó, configurou, pronto. Agora a gente já deve ter aquele carinha funcionando para a gente. A gente vai aqui, vamos tentar salvar o novo usuário com esse mesmo e-mail aqui, certo? Username, live. Aqui, tá salvando. Salvou. E ele retornou aqui, ó, o meu password criptografado. Por que ele retornou isso aqui? Aí agora a gente vai ver a questão mais importante, que é a questão do que é que a gente controla ou não. O que é que a gente controla ou não de informação que vai para o cliente, né, do lado do DTO. Ou seja, lembra que o nosso DTO aqui, ele estava todo... pronto, perfeito. Eu traio. Lembra que o nosso DTO aqui, ele estava todo organizadozinho, só que sem muita validação. Tem uma classezinha que a gente seta no classificador Class Transform, que a gente consegue trabalhar como é que, quais são as informações que a gente vai tornar público para o usuário. Então, do Class Transform, a gente tem essa função aqui, que o que é que ele faz? Quando a gente coloca ele na classe, ele está dizendo assim, olha, não mostre para o usuário nada que tiver anotado com esse exclude aqui. Então, se a gente fizer isso aqui e for tentar pegar a informação do nosso usuário, aqui, por exemplo, do getAll, isso aqui, a gente vai excluir tudo que ele não marcou. Ou seja, a gente vem aqui o create, isso aqui eu tenho que botar no nosso DTO aqui. Eu quero que esse meu DTO, que é o que eu estou estendendo de todo mundo, e que é ele que eu estou utilizando para retornar os métodos, ele não mostre uma propriedade que eu não especifique claramente. Vou inverter esses maravilha aqui para gente ficar. Ou seja, quando eu dou o get aqui, ó, ele já vai retornar tudo vazio. Por quê? Porque claramente eu especifiquei quem era que podia ser retornado ou não. Se eu quiser mostrar apenas os dados específicos, as propriedades, eu uso o expose. Expose. Se eu quiser aqui, ó, eu não quero retornar o password nem o sort, quero retornar só esses caras. Aí, quando eu dou o get aqui, ó, ele vai retornar para mim só o que eu especificamente disse que ele poderia retornar, certo? Então, isso é algo específico, muito importante, interessante do Class Transform, por quê? Porque a gente consegue ter controle exatamente do que o cliente vai receber, do que o front-end vai receber, o que é que ele vai mandar para ele ou não. Uma boa prática é a gente colocar sempre exclude em na classe e expor só o que a gente quer. Por quê? Porque se a gente, por mistake, botar alguma propriedade assim nova que a gente não quer mostrar, ele não mostraria automaticamente. A gente teria que, propositalmente, dizer que eu quero que esses campos sejam expostos, né? Então, por exemplo, eu quero que esse aqui seja, eu quero que esse seja, eu quero que esse seja. Quando eu volto aqui para dar o get, deixa eu compilar, ele traz para mim tudo, mas ele não traz, ó, o password. Só traz o password se eu colocar. E é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer o password sendo retornado. Ficou clara essa parte aqui? Sim, sim, perfeitamente. Bom, show de bola. Então, deixa eu ver o que tem mais para a gente fazer. Pronto, a parte de configuração ficou claro também para vocês, como é que a gente tem que fazer, como é que a gente implementa ela. Sim, sim. Bom, então, a parte que eu não falei aqui ainda para vocês é a questão de relacionamento, certo? Então, vamos lá, vamos criar agora e ver como é que funciona o relacionamento na prática. Então, a gente criou nossos devices, a gente criou nossas classes. Deixa eu ver se eu vou falar para vocês aqui agora do
Ou seja, na prática, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu botar aqui, está todo mundo exposto, né? Se eu quiser retornar, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a questão de relacionamentos, beleza. Então, para relacionamentos, a gente tem aqui, vamos fechar tudo aqui. Eu vou criar agora um novo modelo, certo? Nest, Generate Resource Role, que é o que vai fazer parte do nosso. A gente vai começar a testar a questão de relacionamentos. Ó, de novo aqui, ó, vou criar um REST API, vou querer criar todos os meus endpoints, e já criou tudo bem bonitinho. Vocês vêm aqui, ó, no Grow, eu já tenho a minha entidade aqui, deixa eu pegar aqui a entidade para facilitar. Essa aqui, beleza, já. Outra coisa interessante de fazer aqui, certo? A gente sempre, quando for fazer, vou botar aqui a interface, só para deixar tudo arrumadinho. Pronto, aqui eu vou criar uma role, certo? Eu vou criar um novo modelo, uma nova entidade. E vou... Importei. Certo? Criar uma nova entidade roles aqui. E para eu ter acesso a ela, mesma coisa. Eu vou lá no meu módulo. E lá no meu módulo eu vou registrar que eu quero, dentro desse módulo, trabalhar com essa entidade. Botei aqui, importei meu TypeOM. Como o meu configuration, ele está pegando já todo mundo aqui, ó. Ele já está pegando todo mundo com esse padrão aqui de entidade, ele já vai reconhecer automaticamente. Então, eu vou clicar aqui, quando eu botar aqui a minha entidade, controller, entidade, interface, mesma coisa aqui. Cria a minha interface da minha role, cria a minha entidade aqui, ele já rodou tudo aqui, ó, rodou as dependências, já organizou tudo, já foi lá no meu banco e criou a minha role também. Vamos ver agora, organizar o nosso controller, o role controller, o que é que a gente tem aqui, ó. Pronto, esse aqui, agora tem, uma das vantagens da gente ter sempre as coisas bem organizadas, é que facilita bastante a questão de manutenção, certo? Ou seja, eu vou criar aqui agora, de uma forma bem prática e bem tranquila, vou criar um novo CRUD de tudo que a gente já criou. Ou seja, eu criei um role ali, certo? Tracei aqui, ó, o meu DTO, beleza? Isso aqui. Vou criar esse cara aqui ainda. Beleza, vou criar aqui no meu DTO. Mesma coisa, ó. Então, meu entity DTO, que eu vou rastrear deles. Vou criar a minha. Vou criar o meu role DTO e ter o meu controle já criado aqui, certo? Só que o nosso service, ó, o nosso service, ele está todo brancão, como a gente fez. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Uma das vantagens da gente ter padronizado é a facilidade da gente só renomear. Por exemplo, se eu vou vir aqui, meu service, ele tem toda a lógica já com o repositório, certo? Então, eu vou transformar aqui ele no repositório, no CRUD funcionando tudinho. O que é que eu preciso fazer aqui, ó? Copiei do user, já deixo aqui, transformo ele em role, por maiúsculo, por minúsculo. Transformo também.
Ó, tudo padronizado. Acabei de criar todo o serviço igualzinho, com todas as funções, do mesmo jeito que a gente tem lá, para o meu role, certo? Vamos salvar aqui o controlador. Então, tudo automáticozinho. Eu vou lá no API do... Isso aqui a gente está botando no... Tirou do... Ó, ativei o Swagger. Só isso aqui, ó, já criei um CRUD de roles. Ou seja, quanto tempo a gente levou aí para criar um CRUD totalmente funcional de roles. Ou seja, a gente levou apenas alguns minutos. Essa é a vantagem do Nest, sabe? Quando a gente está padronizado, quando a gente tem tudo padronizado, a gente consegue editar as coisas de forma mais rápida, mais prática, do que ficar criando tudo manualmente e dessa forma. Então, vamos aqui, ó, vamos criar o role aqui, criei o meu DTO, aqui, vou botar aqui, ó, criei o meu DTO também, já está todo organizadozinho aqui, quando eu dou refresh, no API, ó, já mostra para mim o que é que eu estou fazendo, já me deixa criar um usuário, já cria aqui, ó, create at, update at, já cria automaticamente para a gente, certo? Isso aqui já é um padrão do próprio TrackProgram e já está funcional. Se eu vier aqui tentar dar um get no roles, ele já está salvando o banco, já está trazendo para mim tudo o que eu quiser. Se eu quiser criar uma lógica de não deixar roles se repetir, cara, mesmo jeito. Quando a gente coloca aqui o unique no name da roles, por exemplo, ele dá um erro padrão, genérico, que é o erro de API. Aí deu erro internamente. Então, se a gente quiser controlar esse erro, aí a gente vai lá no subscribe e cria um subscribe para ele, para organizar, certo? Pronto, então a gente criou aqui o user criou role. Para a gente ter acesso a esse role, normalmente é relacionamento de user para role, ele é um many-to-many, né? Então a gente pode ir aqui no nosso user e criar o nosso many-to-many para role. Ou seja, tem aqui, ó, role, tem o gen, e o many-to-many. Mesma coisa aqui, ó. Crio esse cara. Esse role. E nosso user entity. Mesma coisa aqui, ó. Como é que funciona o many-to-many? Mesma coisa, olha. A gente vem aqui e a gente registra o role que vai ser a nossa tabela, o nosso relacionamento, e a gente marca ele como um many-to-many, dizendo, ó, essa propriedade aqui, ele é um many-to-many com roles, e ele vai estar associado ao roles users, certo? Quando eu fizer esse role user, eu digo, ó, então, eu quero que sempre quando eu vá criar e salvar o role users, eu salve através dessa tabela daqui do user, ou seja, eu vou ter que fazer um post com users passando a roles aqui dele para poder pegar essa informação. Então, ó, passei aqui assim, ó, many to many, se a gente for lá no banco de dados, a gente vai ver que ele já criou uma tabelazinha chamada user roles, onde a gente já consegue ter acesso a ela, certo? Se eu quiser retornar, ó, vamos dizer que eu quero retornar no meu user service aqui, todas as minhas roles, aí eu posso ir lá no meu find e botar aqui qual o relacionamento que eu quero que ele retorne.
esse é o padrão de criar relacionamento many-to-many do Nest, certo? Qual é a desvantagem e a vantagem dele? Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Se eu quiser criar um one-to-one, mesma coisa, eu boto aqui, ó, um one-to-one, e eu marco aqui a rows, associo com ele lá, só não vou precisar do join table. Esse cascade aqui significa, ó, salvo em cascade ou delete cascade. Beleza, a gente viu aqui no nosso localhost, a gente vai ver que ele criou aquela tabela. Uma forma, uma boa usabilidade, uma boa forma de criar de uma forma melhor o relacionamento do many-to-many é a gente criar, por si só, uma outra tabela. Essa tabela. Isso aqui, ó, quando a gente faz isso aqui, ele vai criar uma tabela para a gente, que essa tabela só vai ter o user ID e o row ID, certo? Só que, ele criou isso aqui, ó, user rows row, tá vendo aqui, ó? Só tem o user ID e o row ID. Quando eu salvar o meu user, ele vai automaticamente botar dados nessa tabela. Se eu vir aqui, ó, e salvar, vamos lá no nosso create.tl, certo? Nosso create.tl, ele já vai aqui, tá. Ele já vai ter, a gente vai ter que passar para ele, se a gente quiser criar as rows, passar o object rows aqui, e passar todo o payload que a gente quer. Só que a desvantagem de criar ele dessa forma, de one para one, é porque se a gente precisar adicionar algum outro campo específico, aí lascou, a gente tem que criar isso manualmente. Então, sempre quando eu for criar um relacionamento many-to-many, eu gosto de criar a tabela individual, já específica do jeito que ele vai criar. Dessa forma, a gente consegue ter mais controle sobre tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu gosto de criar aqui já o user role, já crio a minha entidade, já crio os meus controles, já crio... Seria uma entidade, funcionaria um CRUDzinho específico, funcionando do mesmo jeito que a nossa entidade. Só que o que é que ficaria diferente aqui? Na nossa entidade, no lugar de eu criar um many-to-many, ele seria um relacionamento one-to-many com essa tabela daqui do user role. Por quê? Porque aí, lá no user role dele, a gente teria uma outra many-to-one com o user. Você parece um pouco confuso, mas é o seguinte, é só a gente criar essa classe, ou seja, a gente criou a classe que seria criada automaticamente. E a gente cria essa classe que seria automaticamente, por quê? Porque aí a gente consegue ter mais controle nela quando a gente quiser dar manutenção e adicionar outras mais lógicas relacionadas em cima disso. Vou botar aqui a row. Opa, não disse não. Aqui, row user. Então, dentro do user aqui, a gente vai ter a nossa row users. E dentro do user, dentro da nossa row, a gente vai ter a mesma coisa, one-to-many. Tá ficando claro, pessoal, essa parte aqui? Eu tá meio confuso. Tá, beleza. Para mim em particular, né? Porque assim, lá no Entity também essa questão de relacionamento N para N, a questão mais de relacionamento a gente também controla meio que na mão, né? Vai criando os maps dentro dos Isso. arquivos lá e acho que é melhor realmente para você ter o controle sobre o que está sendo feito, né? No relacionamento entre as entidades. Isso, exatamente. Porque aí o cara consegue ter controle melhor e organizar de forma mais estrutural, né? Isso aqui economiza muito tempo, cara. Quando o cara chega assim, o cara normalmente acha que não vai precisar, mas sempre aparece a situação que o cara precisa disso. A pessoa Aí, usa direto isso aí, pô. Aí, essa é uma técnica do Nest, porque normalmente a gente usa esse outro canto, mas no Nest o pessoal usa muito o getMany.
Só que aí o Sim. Getman, ele atrapalha muito nessa questão da manutenção, sabe? Aqui, verdadeira. Pronto, aí aqui, ó, a gente vai criar a nossa role específica. Vamos importar esse cara aqui no nosso webmail. User role. Se a gente importou aqui o nosso módulo, já está tudo bonitinho aqui, pronto. Agora, se a gente quiser fazer um insert, a gente só vai fazer um code aqui para dentro dele. Cara, ficou claro assim a vantagem para tu que já tem conhecimento do TripleM, né? Eu acho que já ficou um pouco claro, é só mostrar como é que a gente usa isso aqui na prática com o Ness, assim, para quem tem já conhecimento de banco de dados e fica um pouco confuso, seria só entender como é que funciona essa parte.